Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender a respeito dos circuitos desbalanceados dentro da análise de sistemas elétricos de potência. Para isso, nós vamos estudar uma metodologia que se chama componentes simétricas. Portanto, através de três sistemas balanceados, nós podemos analisar um sistema desbalanceado por essa técnica. Antes de iniciar os nossos estudos a respeito das componentes simétricas, nós precisamos revisar e entender alguns conceitos. Então, no sistema elétrico trifásico, nós vamos encontrar tensões equilibradas, balanceadas, dessa forma aqui. Então, nós temos três tensões ocorrentes que estão defasadas 120 graus entre si. Isso é um sistema balanceado. Se nós encontramos um sistema que possui ângulos entre si diferentes de 120 graus, ou seja, são valores diferentes esses três ângulos, nós podemos falar que esse sistema é assimétrico. Esse sistema assimétrico, ele tem o mesmo módulo, porém, ele possui ângulos de defasagem distintos. Já um sistema desequilibrado possui ângulos de defasagem idênticos, no caso do trifásico 120 graus, porém o módulo dele, das fases, elas são distintas. Então, nós chamamos esse sistema com o valor do módulo de cada uma das fases, né, ou corrente ou tensão, de sistema desequilibrado. Um sistema assimétrico e desequilibrado são chamados de desbalanceados, em contraponto ao sistema balanceado, que possui o mesmo módulo e o mesmo ângulo de defasagem entre as fases. Até então, nós estávamos estudando curtos-circuitos, porque a gente está agora estudando sistemas desbalanceados. Então, vamos analisar os principais tipos de faltas do sistema elétrico. Quando as três fases, elas se encontram, ou então elas se encontram e vão para o terra, isso é chamado de curto-circuito trifásico. Quando ele vai para a terra, é curto-circuito trifásico, terra. Quando duas fases se tocam, nós temos um curto-circuito bifásico. Quando uma fase vai para a terra, nós temos um curto-circuito monofásico, ou fase terra. Quando duas fases se tocam e vão para a terra, nós temos um curto-circuito bifásico terra. E ainda tem uma condição em que pode ocorrer um curto-circuito fase terra mais bifásico, então um curto-circuito bifásico mais monofásico. Analisando essas três fases, nós podemos notar que esses dois primeiros curtos-circuitos aqui são balanceados e a análise dele não é necessário nenhum tipo de metodologia diferente. Porém, os demais tipos de curto-circuito, eles são desbalanceados. E por esse motivo, nós precisamos entender primeiramente a metodologia das componentes simétricas para estudar esses circuitos desbalanceados, para calcularmos as correntes de curto-circuito que são desequilibradas e assimétricas. Passamos agora a estudar as componentes simétricas. Então, esse método ele é proposto lá em 1918 por Fortescue e ele permite definir o seguinte sistema. Então, um sistema de n fasores desbalanceados em n-1 sistemas de n fases balanceadas mais um sistema de fase zero. Esse sistema de fase zero ele é definido por todas as fases de mesmo módulo e ângulo. Então, pensando no nosso sistema elétrico trifásico, nós temos três fases. Então, três fases desbalanceadas, elas podem ser representadas por dois sistemas de três fases balanceadas, mais um sistema de fase zero. Dentro do sistema trifásico, nós vamos chamar agora, então, esses elementos de componentes simétricas. Então, nós temos, como foi dito anteriormente, três componentes de sequência. A primeira delas são componentes de sequência positiva, que constitui de fasores iguais em módulo e 120 graus defasados entre si.
e eles têm a mesma sequência de fase que os fazores originais. Então, se a sequência de fase dos fazores originais era ABC, a sequência positiva também vai ter a sequência ABC. Outro componente é o componente de sequência negativa, que também constitui de 3 fazores iguais em módulo, também 120 graus defasado entre si, porém, ele tem a sequência de fases oposta à dos fazores originais. Então, se o sistema desbalanceado ele possuía, né, sequência de fases ABC, aqui na sequência negativa vai ser CBA. Finalmente, a última sequência é o que nós chamamos de componente de sequência zero. E ele constitui de 3 fazores iguais em módulo e com defasagem nula entre si. Então, não existe nenhuma defasagem nesse tipo de componente de sequência zero. Com isso, pode-se decompor as tensões de fases em componentes simétricas. Eu trago aqui um exemplo. Então, existem aqui 3 componentes de sequência. Em vermelho, sequência positiva, em verde, sequência negativa e em azul, sequência zero. O que eu vou fazer aqui é somar esses 3 sistemas balanceados. Então, somando esses 3 sistemas balanceados, nós vamos obter um sistema desbalanceado. Portanto, é possível, por meio de 3 sistemas balanceados, obter um sistema desbalanceado e o contrário também. De um sistema desbalanceado, é possível retirar as componentes simétricas balanceadas. Então, escrevendo na forma de equações, nós vamos encontrar essas 3 equações aqui. Então, o VA vai ser VA1, que nada mais é do que a sequência positiva, mais VA2, que é a sequência negativa, mais VA0, que é a sequência zero. Somando esses 3 valores de componente simétrica, nós vamos obter a tensão da fase VA. E isso também vai ser verdade para as demais fases B e C do sistema. Existem operadores que são utilizados dentro da análise das componentes simétricas que nos ajudam, nos auxiliam a realizar os cálculos. Um operador bastante importante é o que nós chamamos de A, o operador A. Então, ele é comumente usado para designar o operador que causa uma rotação de 120 graus no sentido anti-horário. Então, ao aplicar esse operador a um fazor, nós nada mais é do que estamos girando esse fazor 120 graus no sentido anti-horário. Tal operador nada mais é que um número complexo de módulo unitário e fase 120 graus. E ele é definido por essas expressões aqui. Então, o A é um ângulo de 120 graus, ou E elevado a J2π sobre 3, ou menos 0,5 mais J0,866. Ao aplicar 2 vezes o operador, ou seja, A vezes A, obtendo assim A quadrado, nós estamos girando, né, 120 graus 2 vezes. Então, ao girar 2 vezes, nós vamos obter um ângulo de 240 graus, que é o mesmo que o ângulo de menos 120 graus. Então, A quadrado nada mais é que um ângulo de menos 120 graus, ou E elevado a menos J2π sobre 3, ou menos 0,5 menos J0,866, né? O valor de menos A nada mais é que girar ao contrário, né, o meu operador. Então, eu posso multiplicar aqui por um ângulo de 180, o meu fazor original A. Com isso, nós vamos obter um valor do operador menos A igual a um ângulo de 300 graus, ou um ângulo de menos 60 graus, ou então 0,5 menos J 0,866. Graficamente, também é interessante analisarmos a atuação do operador A. Então, aqui, primeiramente, é apresentado um fazor na referência aqui de módulo 1, ângulo de 0, que é esse que eu estou indicando. Se aplicarmos o operador A, o que vai acontecer? Eu vou girar esse fazor
120 graus. Então, nós vamos obter esse operador aqui, 120 graus, que foi rotacionado no sentido anti-horário. Aplicando novamente A, ou seja, obtendo A quadrado, que é A vezes A, nós giramos novamente aqui 120 graus e ele fica aqui com um ângulo de 240 graus ou menos 120 graus. Analisando o menos A, né, nós vamos obter um ângulo de menos 60 graus, menos A quadrado nós vamos obter um ângulo de mais 60 graus. Aplicando várias vezes esse meu operador, nós acabamos girando ao redor desse círculo. Então, A ao cubo nada mais é que um ângulo de zero. Então, esse operador é principalmente utilizado como sendo A e A quadrado. A título de curiosidade, eu trago aqui todas as possíveis operações que podem ser realizadas com esse operadorzinho A. Nós podemos notar aqui a presença do A, que é um ângulo de 120, A quadrado, que é um ângulo de 240 ou menos 120 graus, A ao cubo, que é um ângulo de 360 graus ou simplesmente um ângulo de zero. E eu coloco aqui em destaque que 1 mais A quadrado é igual a zero. Esse operador aqui nós vamos utilizar bastante. Então, usando como referência o sistema desequilibrado e as componentes simétricas dessa figura, além do operador A, nós vamos definir as tensões A, B e C. Então, em preto, nós temos aqui o sistema desequilibrado, VA, VB e VC. Em vermelho, nós temos o sistema, a componente de sequência positiva. Em verde, a componente de sequência negativa. E, finalmente, em azul, a componente de sequência zero. Então, aplicando o operador A, nós vamos obter esses sistemas aqui de equação. VA nada mais é que VA1 mais VA2 mais VA0, como já foi definido anteriormente. Agora, eu vou associar a VB também a VA1, VA2 e VA0. Então, VB vai ser A quadrado VA1, ou seja, estou rotacionando 240 graus, o VA1, para obter aqui o valor de VB1. VA2 vai ser rotacionado em 120 graus, então vai ficar aqui no lugar do VB2 o AVA2. E o VA0 é igual ao VB0, então vou simplesmente substituí-lo aqui. Isso também vai ser feito com o VC. Então, vai ficar aqui AVA1 mais A quadrado VA2 mais VA0. Colocando isso de forma matricial, nós vamos obter essa equação matricial aqui. Então, VA, VB, VC, esse vetor VABC, é igual a essa matriz de transformação aqui, vezes VA0, VA1, VA2, que é outro vetor 0, 1, 2. Então, essa matriz transformação, nós geralmente chamamos ela de A. Então, sendo A igual a 1, 1, 1, 1, A quadrado A, 1A, A quadrado, a matriz inversa de A elevado a menos 1, vai ser igual a 1/3 de 1, 1, 1, 1A quadrado, 1A quadrado A. Então, qual que é a diferença dessa matriz para a sua inversa? Nós podemos notar aqui que na matriz inversa existe esse 1/3 e troca de lugar os A quadrado com os A's. Então, aqui eu troco de lugar esse A quadrado, A com A quadrado, como estava aqui, estava primeiro A quadrado, depois A, passa sendo A quadrado. E embaixo, né, mesma coisa. Era A, depois A quadrado, passa a ser A quadrado e depois A. Portanto, com essa matriz inversa, nós podemos fazer o sistema inverso. Saindo aqui se nós obtemos, né, nós temos o sistema desequilibrado ABC, nós podemos obter os valores de sequência. Então, VA012 vai ser igual a matriz inversa A vezes VABC. O mesmo procedimento também se aplica às correntes. Então, as correntes ABC vai ser igual a vezes as correntes 0, 1, 2.
as correntes 0, 1, 2 vai ser igual a A elevado a menos 1 vezes as correntes ABC. As componentes de sequência 0 têm um papel importante em relação à corrente de neutro. Então, nós vamos analisar essa corrente de neutro. Então, em um sistema trifásico, com retorno pelo neutro, como nós podemos ver nessa figura aqui, então existe um sistema trifásico aqui ligado em estrela, com o neutro sendo aterrado aqui por meio de uma impedância que eu chamei de Zn, nós podemos notar que a soma das correntes de linha elas são iguais à corrente de neutro IN. Então, IN é igual a IA mais IB mais IC. Então, nós vamos aqui aplicar as componentes simétricas na corrente de neutro. Então, vai ser aplicado em IA, em IB e em IC. Então, IA nada mais é que A0 mais IA1 mais IA2. IB nada mais é que A0 mais A quadrado IA1 mais A IA2. E IC nada mais é que IA0 mais A IA1 mais A quadrado IA2. Então, juntando as componentes de sequência, eu juntei aqui as componentes de sequência 0, as componentes de sequência positiva e as componentes de sequência negativa. Então, aqui vai ficar 3IA0 mais 1IA1, que é a componente de sequência positiva, vezes 1 mais A quadrado mais A, mais IA2 vezes 1 mais A mais A quadrado. 1 mais A quadrado mais A é igual a 0, assim como 1 mais A quadrado. Então, essas duas partes aqui, elas são canceladas, sobrando simplesmente IN igual a 3 vezes a corrente de sequência 0. Então, é importante destacar que quando não existe o retorno pelo neutro num sistema trifásico, IN, a corrente de neutro, vai ser 0, porque não existe caminho para a corrente passar. Portanto, as correntes de linha, nesse caso, não possuirão componente de sequência 0, somente componente de sequência positiva e componente de sequência negativa. Essa situação acontece principalmente em cargas ligadas em delta ou em estrela isolada, ou seja, estrela em que não existe um aterramento. Então, nesse caso, não existe nenhum retorno pelo neutro e, portanto, as correntes que fluem para esse tipo de carga, delta ou estrela isolado, elas não possuem componente de sequência 0. Isso também ocorre com as tensões. Uma vez que a tensão no neutro é igual à tensão de fase da fase A mais a fase B mais a fase C, VAN mais VBN mais VCN, ou então a tensão de neutro é igual a 3 vezes IA0 vezes o Zn, nós podemos concluir que, no caso da corrente de sequência 0 ser igual a 0, nesse caso não existirá tensão no neutro e não existirá tensão nas fases de sequência 0. Então, quando não há neutro, as tensões de fases e, por consequência, também as tensões de linha, não possuirão componentes de sequência 0, assim como as correntes. Para ilustrar a aplicação das componentes simétricas, vamos aqui fazer um exemplo. Então, nesse exemplo, o que ele nos diz? Um condutor de uma linha trifásica está aberto conforme a figura. Então, nós podemos notar aqui que o condutor da fase C está aberto, então não irá fluir corrente por ele. A corrente que flui para uma carga ligada em estrela para a linha A e B é de 10 amperes, ou seja, o módulo da corrente aqui da linha A e da linha B é 10 amperes. Tomando a corrente na linha A como referência e supondo que a linha C seja a linha aberta, determine as componentes simétricas da corrente linha. Então, uma vez que a corrente aqui da fase A ela é referência, eu vou colocar ela como sendo 0. Já que existe somente um caminho para a minha corrente percorrer, que é saindo aqui da fase A, e depois ela voltando no sentido oposto a esse indicado aqui na fase B, eu preciso colocar o ângulo da fase B de 180 graus, uma vez que eu indiquei que a corrente está entrando da fase B, e na verdade essa corrente, ela vai sair da fase B, uma vez que ela entra aqui pela
pelo IA e sai aqui pelo IB, eu preciso colocar um valor de 180 graus, que nada mais é que menos IA. Então, eu destaquei aqui as três correntes, IA igual a 10 ângulo de 0, IB igual a 10 ângulo de 180 e IC igual a 0 ângulo de 0. Portanto, para encontrar as correntes de sequência, nós vamos aplicar essa equação matricial. Então, IA012 vai ser igual a elevado a menos 1, que é a nossa matriz inversa, transformação inversa, vezes as nossas correntes ABC. 10 ângulo de 0, que é a corrente A, 10 ângulo de 180, que é IB, e 0 ângulo de 0, que é IC. Resolvendo essa equação matricial, nós vamos obter esses valores aqui. Então, IA é igual a 0 ângulo de 0, IA1 é igual a 5,77 ângulo de menos 30, e IA2 é 5,77 ângulo de 30 positivo. Então, nós sabemos que os circuitos de sequência eles são balanceados. Uma vez que eu tenho IA nas três sequências, é fácil encontrar os valores de IB, de sequência 0, 1 e 2, e C, de sequência 0, 1 e 2. Basta trocarmos somente o ângulo dessas fases, né? Então, aqui nós temos IA0 igual a 0, sendo que todos os valores, todas as fases de sequência, elas possuem a mesma defasagem. Então, se a defasagem é 0, nós vamos obter um IB0 igual a 0 ângulo de 0. E A1 nós sabemos que é 5,77 ângulo de menos 30. Aqui, tudo que é 1 é sequência positiva. Se é sequência positiva, nós sabemos que a sequência de fases da sequência positiva é o mesmo do sistema original. Então, se nosso sistema original era ABC, nós vamos manter a sequência de fases como sendo ABC. Então, para a fase B, existe uma defasagem de menos 120 graus. Portanto, eu peguei o menos 30, tirei 120 graus, e nós vamos encontrar o valor de IB1 igual a 5,77, ângulo de menos 150. Menos 30 menos 120 dá menos 150. E para a sequência negativa, nesse caso nós temos IA2 igual a 5,77, ângulo de 30 graus. Portanto, seguindo a nossa lógica, a sequência negativa ela vai possuir a sequência de fases CBA. Então, eu preciso somar 120 graus. Então, 30 graus mais 120 graus, nós vamos obter 150 graus. Isso também vai ser realizado com a fase C. Então, IC1 eu vou somar 120 graus, uma vez que o IB1 eu tirei 120 graus, e IC2 eu vou diminuir 120 graus, uma vez que o IB2 eu somei 120 graus. Então, nós vamos obter IC0 igual a 0, porque eu mantive aqui o mesmo ângulo. IC0 é igual a IA0, que é igual a IB0. IC1 igual a 5,77, ângulo de 90 graus, que nada mais é que menos 30 mais 120. E C2, ângulo de 5,77, ângulo de menos 90 graus, que é igual a, nada mais é, né, que 30 menos 120, obtendo menos 90 graus. Notem aqui, né, que todos os valores de sequência 0, elas são 0. Isso aconteceu porque não existe neutro aqui, não existe corrente que flui no neutro. Então, toda vez que eu não possuo neutro no sistema, um neutro aterrado no sistema, eu não vou encontrar valores de corrente de sequência 0. Em sistemas trifásicos, os elementos de circuito eles são conectados nas linhas ABC em duas configurações, ou estrela ou em delta. Então, aqui eu apresento para vocês essas duas conexões. Lembrando que no sistema delta, que é esse daqui, a corrente de linha ela é diferente da corrente de fase. Então, nós temos aqui IAB passando pela minha carga, pelo valor da resistência da impedância da minha carga, e IA como corrente de linha. Já para a tensão é o contrário. Então, VAB é igual a tensão de fase, que seria VA.
Já para o circuito conectado em estrela, aqui nós podemos observar que a corrente de linha é igual à corrente de fase, é igual à corrente que passa pela carga, e a tensão de fase, a tensão que está em cima da carga, ela é diferente da tensão de linha, que é a tensão aqui VAB. Aqui também é possível fazer as relações entre as correntes e tensões dos componentes simétricos que estão conectados em estrela e em delta. Então, o fasor de referência usado para o delta serão as quantidades ali que estão no ramo AB. Então, portanto, as correntes de linha, nós vamos obter de acordo com essas três equações. IA é igual a IAB menos ICA. Então, analisando esse nó aqui, as correntes que entram são iguais às correntes que saem, nós vamos encontrar essa equação. IA é igual a IAB menos ICA. IB é igual a IBC menos IAB, analisando esse nó aqui. E nesse último nó, analisando ele, nós vamos obter que IC é igual a ICA menos IBC. Nós sabemos que IA0 é igual a 1/3 de IA mais IB mais IC e é igual a zero. Por quê? Porque cargas em delta, conectadas em delta, não possuem neutro, portanto, não existe corrente de sequência zero, por não existir corrente de neutro. Então, aqui nós vamos aplicar as componentes de sequência para essa equação aqui em cima da fase A. Então, nós vamos obter IA como sendo IA0 mais IA1 mais IA2. Agora, nós vamos aplicar em IAB e ICA. Então, vai ficar da seguinte forma. IAB nada mais é que IAB0 mais IAB1 mais IAB2. E ICA vai ser ICA0 mais ICA1 mais ICA2. Vou juntar agora as componentes de sequência. Então, juntei esse componente de sequência 0, vai ser IAB0 menos IAC0. As componentes de sequência positiva, IAB1 menos ICA1, mais as componentes de sequência negativa, IAB2 menos ICA2. Agora, o que nós podemos analisar? Notem que esse sistema não possui neutro e, portanto, não existe componente de sequência 0. Portanto, IAB0 e IAC0 vão ser 0, assim como IA0. Então, nós vamos obter IA1 menos IA2 como sendo IAB1 menos ICA1 mais IAB2 menos ICA2. Nós sabemos que no circuito de sequência positiva, que possui a mesma sequência de fases lá do circuito original, que a defasagem entre a corrente CA e a corrente AB é de 120 graus. Então, ICA é igual ao nosso operador A vezes IAB1. E na sequência negativa, a sequência de fases é oposta. Então, ICA está a menos 120 graus de IAB2. Portanto, ICA2 é igual ao A quadrado vezes IAB2. Então, fazendo aqui as nossas simplificações, nós vamos obter IA1 mais IA2 é igual a 1 menos A vezes IAB1 mais 1 menos A quadrado vezes IAB2. Nós podemos aplicar a mesma lógica para as demais fases do sistema. Então, nós podemos observar isso IB1 mais IB2 e C1 mais IC2. 1 menos o operador A nada mais é que raiz de 3 ângulo de 30 graus. Portanto, relacionando IA1 com IAB1, nós vamos obter que IA1 é igual a raiz de 3 ângulo de menos 30 graus e AB1. E aqui também funciona com o sistema de sequência negativa. Então, IA2 vai ser igual a raiz de 3 ângulo de 30 graus positivos, porque 1 menos A quadrado é raiz de 3 ângulo de 30 graus, vezes IAB2. Então, IA2 é igual a raiz de 3 ângulo de 30 graus vezes IAB2. Ou seja,
as correntes de sequência positiva e negativa de linha são raiz de 3 vezes o valor da corrente de sequência positiva e negativa de fase. Nós podemos notar que também há uma defasagem angular de 30 graus. Aqui é apresentado para a carga delta o conjunto completo de componentes de sequência positiva e negativa das correntes de linha de fase nesses dois diagramas fasoriais. Então, à esquerda aqui estão todas as componentes de sequência positiva e à direita todos os componentes de sequência negativa. Notem aqui que a corrente de linha ela é defasada da corrente de fase em 30 graus, em menos 30 graus para a sequência positiva, e ela possui um módulo raiz de 3 vezes maior. Para a sequência negativa, a corrente de linha ela é defasada 30 graus positivo da minha corrente de fase, e ela é também raiz de 3 vezes maior. Isso ocorre com todas as fases, como é apresentada nessas figuras. Essas análises também podem ser realizadas nas cargas em estrela. Então, de maneira similar, podemos escrever agora as tensões de linha em termos de tensão de fase em um sistema conectado em estrela. Portanto, VAB é igual a VAN menos VBN, assim como VBC é VBN menos VCN e VCA é VCN menos VAN. Nós sabemos que VAB0 é igual a 1/3 de VAB mais VBC mais VCA, que é igual a zero, uma vez que não existe aterramento dessa carga aqui em estrela, não existe corrente de neutro, portanto não existe tensão de neutro e não existe tensão de sequência zero nas fases do meu sistema. De maneira similar ao que foi realizado anteriormente, nós vamos aplicar aqui as componentes de sequência nessa primeira equação, VAB igual a VAN menos VBN. Então, VAB nada mais é que VAB0 mais VAB1 mais VAB2. Aplicando aqui as componentes de sequência para VAN e VBN, nós vamos obter VAN0 mais VAN1 mais VAN2. Para VBN, VBN0 mais VBN1 mais VBN2. Vou isolar aqui as componentes de sequência. Podemos notar novamente que a componente de sequência 0 pode ser cancelada, uma vez que não existe aterramento nesse sistema. Então, vamos obter VAN menos VBN igual a VAN1 mais VBN1 mais VAN2 mais VBN2. Caso existisse tensão de sequência 0, essa análise aqui não poderia ser realizada dessa forma. Então, para cargas em estrela aterradas, essa análise não é válida. Então, vamos continuar agora assumindo que não existe corrente pelo neutro, não existe tensão de sequência 0. Ao separar as quantidades de sequência positiva e negativa, da mesma maneira que foi feita anteriormente, lá para as correntes, nós podemos obter as seguintes relações de tensão. Então, VAB1 é igual a 1 menos A quadrado VAN1, VAB2 é igual a 1 menos A VAN2. Portanto, VAB1 é igual a raiz de 3 ângulo de 30 graus vezes VAN1 e VAB2 é igual a raiz de 3 ângulo de menos 30 graus vezes VAN2. Então, de maneira similar ao que foi realizado lá com a carga em delta, aqui é apresentado para a carga estrela o conjunto completo de componentes de sequência positiva e negativa das tensões, dessa forma aqui. À esquerda está as componentes de sequência positivas, tensões fase e neutro, e aqui à direita as componentes de sequência negativa, tensões fase e neutro. Nós podemos notar que existe uma defasagem de 30 graus entre a tensão fase e neutro e que a tensão de fase ela é raiz de 3 vezes maior, o módulo, raiz de 3 vezes maior que a tensão de neutro. Voltando aqui um pouquinho para a figura da carga delta, nota-se aqui a presença das impedâncias Z delta, ou seja, o valor da impedância dessa carga delta aqui. Essa carga aqui vai ser definida como equilibrada, então as impedâncias são idênticas entre os três valores aqui do circuito delta. Então, para calcular o valor de Z delta, basta pegarmos VAB1 e dividir por
IAB1, ou então VAB2 e dividir por IAB2. Com isso é possível calcular qual que é o valor da impedância aqui de cada fase do delta. Então, como nós já verificamos anteriormente, né, VAB1 é igual a raiz de 3 ângulo de 30 graus VAN1, assim como VAB2 é raiz de 3 ângulo de menos 30 graus VAN2. Assim como IAB1 é igual a IA1 dividido por raiz de 3 ângulo de 30 graus. Lá, anteriormente, esse raiz de 3 ângulo de menos 30 ficava do lado de cá, né? E IAB2 é igual a IA2 raiz de 3 ângulo de menos 30 graus. O que eu vou fazer agora é substituir esses valores aqui na parte de cima desse valor de Zδ para associarmos os valores da impedância em delta e impedância em estrela. Então, jogando esses valores, nós vamos observar isso aqui. Raiz de 3 ângulo de 30 graus vezes VAN, que foi substituído aqui no VAB1. IA1 sobre raiz de 3 ângulo de 30 graus, que foi substituído no IAB1. É igual a raiz de 3 ângulo de menos 30 graus VAN2, aqui ficava o VAB2, dividido por IA2 sobre raiz de 3 ângulo de menos 30 graus. Aqui ficava o IAB2. Isso é igual à minha impedância delta. Então, fazendo todas as simplificações, nós vamos obter essa equação aqui de baixo. VAN1 sobre IA1 é igual a VAN2 sobre IA2, que é igual a Zδ dividido por raiz de 3. VAN1 dividido por IA1, assim como VAN2 dividido por IA2, é igual a impedância em estrela. Então, essa relação aqui, ó, é importante. O Zδ sobre 3 é igual à impedância equivalente em estrela. Essa relação mostra que as impedâncias conectadas em delta, elas são equivalentes às impedâncias conectadas em estrela. Nessa relação, né? A impedância em estrela é igual à impedância em delta dividido por 3, nas sequências positiva e negativa. Passamos agora a estudar a potência utilizando as componentes simétricas. Então, se forem conhecidos os componentes simétricos de corrente e tensão, a potência consumida em um circuito trifásico poderá ser calculada usando diretamente essas componentes simétricas. Então, não é necessário eu sair lá das componentes simétricas, calcular quais são os valores ABC e depois a potência. Eu posso diretamente das componentes simétricas calcular qual que é a potência trifásica. Então, o que vai ser apresentado aqui agora vai ser justamente a equação, como chegamos nessa equação das componentes para a potência trifásica. Nós sabemos que a potência complexa total transmitida em um circuito trifásico através de 3 linhas ABC é dessa forma aqui. Então, a potência trifásica vai ser P mais JQ, que é igual a tensão de fase A vezes o conjugado da corrente da fase A, mais a tensão da fase B vezes o conjugado da corrente da fase B, mais a tensão da fase C vezes a corrente conjugada da fase C. Para simplificar um pouquinho aqui, nós vamos transformar essa equação na sua forma matricial. Então, nós vamos obter aqui o vetor de tensão vezes o vetor de correntes conjugados. Esse vetor de tensão vai ser transposto, ficar dessa forma aqui. Então, vai ficar VF-ABC vezes VF-ABC conjugado. Eu destaco aqui que o vetor VF-ABC vai ser representado por VT. E o vetor IF-ABC vai ser representado aqui pelo vetor I. Então, aplicando a transformação das componentes simétricas, ou seja, nós vamos multiplicar esses vetores aqui, ó, pela matriz de transformação A que nós já estudamos, nós vamos obter essa equação aqui. Então, potência trifásica vai ser igual a vezes V, isso tudo depois da multiplicação transposta, vezes A vezes I, isso tudo depois da multiplicação conjugado. Separando agora, né, o transposto aqui, nós podemos notar que troca de lugar, o V com A, fica V transposto vezes A transposto, vezes A conjugado, vezes I conjugado. Voltando
na forma matricial completa, nós vamos obter essa equação aqui. S3φ, que é a potência trifásica, vai ser esse vetor de tensões, só que agora aqui, esse vetor de tensões é na sequência, então na sequência 0, sequência positiva e sequência negativa. Aqui estão a matriz, está, né, a matriz transposta, matriz transformada transposta, e aqui está a matriz de transformação conjugada, vezes a corrente de sequência, né, 0, 1 e 2. Fazendo aqui essas multiplicações de todos esses valores, nós vamos obter que a potência trifásica vai ser simplesmente 3 vezes o vetor de tensão de fase 0, 1, 2, vezes o vetor de correntes de fase conjugados 0, 1, 2. Então, saindo dessa forma matricial e voltando para a forma de equação, a potência trifásica é igual a 3 vezes a tensão de fase A de sequência 0, vezes a corrente de sequência 0 conjugada, mais a tensão de fase de sequência positiva, vezes a corrente de sequência positiva conjugada, mais a tensão de fase de sequência negativa, vezes a corrente de fase de sequência negativa conjugada. Então, só com valores de sequência 0, positivo e negativo, nós podemos obter o valor da potência trifásica. Para ilustrar melhor todos os conceitos apresentados durante essa aula, nós vamos realizar o seguinte exemplo. 3 resistores idênticos, em que todos os 3 resistores eles possuem a impedância de um ângulo de 0 PU, são conectados em estrela e formam um banco de carga com uma tensão de linha nominal de 2.300 volts e a potência é 500 kVA. Se o banco de carga tem as tensões aplicadas, VAB igual a 1.840 ângulo de 82,8 graus volts, VBC igual a 2.760 ângulo de menos 41,4 graus volts, e VCA igual a 2.300, ângulo de 180 graus volts. Então, já podemos notar que a tensão aplicada nesse sistema é bastante desequilibrada, bastante desbalanceada e também assimétrica, né? Encontre aqui as tensões de fase em PU em volts, as correntes na carga em PU e em amperes. Para isso, nós vamos assumir que o neutro da carga não está conectado ao neutro do sistema, ou seja, não existe corrente nem tensão de neutro. E nós vamos utilizar a base de tensão 2.300 volts e base de potência 500 kVA. Também o exercício pede para encontrarmos a potência na carga. Uma vez que a tensão de base é 2.300 volts, nós podemos calcular as tensões em PU pegando aquela tensão e dividindo pela tensão de base. Então, nós vamos obter os seguintes valores. VAB é igual a 0,8 ângulo de 82,8 graus PU. VBC é igual a 1,2 ângulo de menos 41,4 graus PU. E VCA é igual a 1 ângulo de 180 graus PU. Então, as componentes simétricas para esse sistema aqui vai ser calculado da seguinte maneira. V 0, 1, 2, ou seja, o vetor de tensão de componentes simétricas que nós precisamos calcular é igual à inversa da matriz de transformação vezes o vetor de tensão ABC. Jogando aqui os valores, nós vamos observar aqui a presença da matriz de transformação e cada um dos valores das tensões das fases. Colocando aqui os valores de AB, AC e CA, nessa parte aqui da direita, nós vamos conseguir calcular o valor de VAB012. Então, VAB0 é igual a 0, ângulo de 0 PU. VAB1, a sequência positiva, é 0,9857, ângulo de 73,6 graus em PU. E VAB2, que é a sequência negativa, é 0,2346, ângulo de menos 139,7 graus em PU. A ausência do neutro significa que as correntes de sequência 0 não estão presentes,
Então, as tensões de fase na carga, ela contém somente componentes de sequência positiva e negativa. Portanto, né, as tensões de fase, elas podem ser calculadas da seguinte maneira. VAN1 vai ser VAB1 dividido por raiz de 3 ângulo de menos 30 graus, e VAN2 é igual a VAB2 dividido por raiz de 3 ângulo de 30 graus. Antes de continuarmos com o exercício, é importante falarmos um pouquinho aqui sobre o sistema PU. Então, em PU, o fator raiz de 3 da equação que acabou de ser apresentada, ela deve ser omitida, porque as tensões de linha são expressas em termos da base de linha e as tensões de fase são expressas em função da base de fase. Então, são bases de tensão diferentes. Então, por esse motivo, vai sumir aquele raiz de 3. Então, aqui eu trago o exemplo, né, de como ficaria esse sistema. Então, uma tensão de fase qualquer é calculada pela tensão de fase qualquer em PU, vezes a base, que é a tensão de linha dividido por raiz de 3. E uma tensão de linha qualquer é igual à tensão de linha em PU, vezes outra base, que é simplesmente a tensão de linha sem dividir por raiz de 3. Tensão de linha base sem dividir por raiz de 3. Portanto, a tensão de fase em PU deve ser igual à tensão de linha em PU. Então, quando nós formos calcular em PU o valor da tensão de fase, nós não vamos utilizar aquele fator de raiz de 3. Portanto, VAN1 em PU vai ser igual a VAB1 em PU, só que defasado de 30 graus negativos. VAN2 em PU é igual a VAB1 em PU, defasado de 30 graus. Então, VAN1 em PU é 0,98 ângulo de 73,6 graus menos 30 graus. Então, VAN1 PU é igual a 0,9857 ângulo de 43,6 graus. Já VAN2 em PU vai ser 0,2346, ângulo de menos 139,7 mais 30 graus. Então, vai ser aqui 0,2346, ângulo de menos 109,7 graus em PU. Para calcularmos o valor da tensão em volts, nós precisamos multiplicar pela base. E essa base, sim, deve ser dividida por raiz de 3. Uma vez que a tensão de linha é 2.300 volts, nós precisamos encontrar a tensão de fase, que é dividida por raiz de 3. Então, a VAN1 em volts vai ser 0,9857 ângulo de 43,6 vezes 2.300 sobre raiz de 3. Essa aqui é a tensão base de fase. Então, nós vamos obter que VAN1 é igual a 1.309 ângulo de 43,6 graus. E VAN2, fazendo de forma semelhante, é igual a 312 ângulo de menos 109,7 graus. Calculadas as tensões de sequência, vamos agora calcular as correntes de sequência. Então, nós sabemos que a impedância da minha carga é 1 PU, um ângulo de zero. Então, fica fácil calcular a corrente. Então, nós vamos pegar a corrente ali, que é da fase, nós vamos obter dividindo a tensão da fase, que é igual à tensão VAN1, dividido por um ângulo de zero, que é a nossa impedância da carga. Então, não vai mudar nada, né? A nossa IA1 vai acabar sendo igual ao VAN1, que é igual a 0,9857, ângulo de 43,6 graus em PU. De forma semelhante, né? IA2, eu vou pegar VAN2 dividido por um ângulo de 0 graus, então vai ser 0,2346, ângulo de menos 109,7 graus em PU. Para uma corrente base igual a 50 kVA dividido por raiz de 3 vezes 2.300 volts, nós vamos obter uma corrente base de 125,51 amperes. Então, eu posso calcular agora os valores das correntes de sequência em amperes. Então, IA1 vai ser igual a 0,9857 ângulo de 43,6 vezes a corrente base, que é
125,51 amperes. Nós vamos obter essa corrente igual a 123,97, ângulo de 43,6 graus amperes. Já IA2, fazendo de forma semelhante, nós vamos obter uma corrente de sequência negativa igual a 29,44, ângulo de menos 109,7 graus. Aqui eu trago somente um resumo do que a gente já calculou, que nada mais é que a tensão de sequência positiva e negativa e corrente de sequência positiva e negativa, tanto em PU quanto em amperes, ou em volts no caso da tensão. A partir de agora, nós vamos obter os valores de fases ABC, né? Então, o valor da tensão das fases ABC é igual à nossa matriz de transformação A vezes nosso vetor de tensão 0, 1, 2. Então, jogando aqui os valores, nós vamos obter que VAN é igual a 0,7832 ângulo de 35,87 graus em PU. VBN é igual a 1,0263 ângulo de menos 63,21 graus em PU. E VCN é igual a 1,1888 ângulo de 157,38 graus em PU. Multiplicando todos esses valores em PU aqui pelas tensões base, que nesse caso é 2.300 dividido por raiz de 3, nós vamos obter os valores em volts. Então, VAN é igual a 1.040 ângulo de 35,87, VBN é igual a 1.363 ângulo de menos 63,21 e VCN é 1.579 ângulo de 157,38 graus, isso tudo em volts. De maneira semelhante, as correntes de linha vão ser obtidas por essa equação matricial. Corrente ABC vai ser igual à nossa matriz de transformação vezes as correntes de sequência 0, 1, 2. Então, aqui, jogando os valores dessa equação matricial, nós vamos obter aqui as correntes IA, IB e IC. Então, a corrente IA em PU é de 0,7832 ângulo de 35,87, IB é 1,0263 ângulo de menos 63,21 e IC é 1,1888 ângulo de 157,38. E em amperes, multiplicando pela corrente base, vai ser igual a 98,3 ângulo de 35,87 graus, isso em amperes. IB é igual a 128,8 ângulo de menos 63,21 graus. E IC é igual a 149,2 ângulo de 157,38 graus. Então, nós encontramos aqui as correntes de linha do meu sistema. Finalmente, para concluir o exercício, nós vamos calcular o valor da potência trifásica. Como nós temos os valores de tensão e corrente de sequência, eu vou utilizar a fórmula que nós provamos nos slides anteriores. Então, a potência trifásica vai ser igual a 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase de sequência 0 conjugada, mais a tensão de fase de sequência positiva vezes a corrente de fase de sequência positiva conjugada, mais a tensão de fase de sequência negativa vezes a corrente de fase de sequência negativa conjugada. Sabemos que VFA0 e IFA0 são iguais a zero, uma vez que não existe corrente neutra, então eu vou utilizar somente esses valores aqui, que estão resumidos nesse pequeno quadro aqui em cima. Então, jogando esses valores na fórmula, nós vamos obter que o valor da potência trifásica é igual a 513 kVA. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão postadas lá no Moodle. Elas valem tanto parte da nota final de vocês, quanto a presença na semana. Muito obrigado pela atenção e até mais.